Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos tratando então do nosso 9º mandamento. Estamos chegando ao final dessa caminhada boa, maravilhosa, e hoje vamos tratar aí do 9º mandamento. Então o assunto de hoje é tudo pela verdade. Tudo pela verdade, tá bom? Vocês já ouviram falar da Joana d'Arc Félix? A professora Joana d'Arc Félix, já ouviu falar? Joana d'Arc Félix, ela é uma professora, ela já foi condecorada com mais de 80 prêmios na carreira, inclusive, ela teve a indicação. Ela foi indicada para um filme. Na verdade, querem fazer um filme da vida dela. Querem fazer um filme da vida dela. Só que, no meio dessa caminhada toda, descobriram que no currículo dela, ela tinha falsificado um dos diplomas. Ela havia dito que havia se formado em Harvard. E descobriram que era mentira. E com isso, a reputação dela caiu cada vez mais, despencou e perdeu alguns prêmios. O fato é que ela teve que assumir que ela não tinha um dos diplomas, o diploma de pós-doutorado. Então, ela perdeu tudo, né? Ela perdeu tudo, prestígio, ela teve que esclarecer isso a público, por causa de uma pequena mentirinha, né? E o que tem a ver o caso da Joana d'Arc com o 9º mandamento? Vamos lá. Vamos rememorar aí os 10 mandamentos. Aliás, os 10 não. Os mandamentos que tratamos até aqui. Primeiro mandamento é: o Senhor é o teu único Deus. Não terás outros deuses. Não farás para ti nenhum ídolo para adorar. Não tomarás o nome de Deus em vão. Guardarás o 7º dia para Deus. Não trabalharás, então, nesse dia, que é o dia do Senhor. Honrar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e o de hoje é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok? Então vamos agora entender qual é o contexto deste mandamento. Percebam que o contexto do mandamento é um tribunal de justiça. Então a testemunha é chamada para dar o seu veredito sobre aquele fato perante o júri. Portanto, o que Deus está condenando aqui, no 9º mandamento, é a testemunha mentirosa. Alguém que testemunha falsamente contra alguém. Por exemplo, acusando de um crime. Esse é o contexto. Deus está tratando desse mandamento no seu aspecto pior. Então, das categorias que envolvem mentir, a acusação falsa num contexto de crime contra o outro é a pior categoria desse pecado da mentira. Ok? A gente vai entender o porquê agora. Vamos, então, entender o amor de Deus como defesa. O amor de Deus como defesa. No mundo antigo, no Antigo Testamento, por exemplo, não haviam muitos recursos para as pessoas que eram acusadas. Então, naquela época, não eram consideradas inocentes até que se prove o contrário. Então, elas eram culpadas, né? Elas eram culpadas
até que se prove o contrário. Então eu falo para a Camila me assaltou. Ela imediatamente era presa. Ela só seria livre se alguém provasse isso, provasse o contrário. Hoje não. Hoje eu acuso e até que se prove que realmente ela me assaltou, ela vai permanecer livre, não é assim? Então, naquela época, não. Naquela época você acusava a pessoa, imediatamente era presa, e para ela ser solta, alguém deveria trazer algum recurso que pudesse dizer que ela era inocente. Então, veja, não haviam muitas chances para se apresentar uma defesa. Os tribunais antigos acusavam se valendo somente do acusador. O homem acordou virado e acusou o outro, era 90% de chance do acusador ganhar a causa. Esse contexto é o contexto anterior à salvação do povo do Egito. Porque depois que Deus salvou o povo do Egito, ele deu as palavras de vida. Nessas instruções, que chamamos de 10 mandamentos, Deus diz que quando um membro do povo da aliança, quando alguém do seu povo era levado a julgamento, o tribunal tinha que ser formado por um colegiado de anciãos. E tinha que haver mais de uma testemunha. Veja aí como está escrito em Deuteronômio. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Uma só testemunha não pode valer. Seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, Deus salva o povo, dá os 10 mandamentos e dá também o desdobramento dos 10 mandamentos, que nós chamamos de lei civil. E também as leis cerimoniais e os 10 mandamentos. Então, essa é a lei civil do povo. Para alguém acusar o outro, ele tinha que ter consigo mais de uma testemunha, senão não ia ter tribunal. É o que o versículo aqui está dizendo, Deuteronômio 19. Então, essa era uma forma de proteger aquele que estava sendo acusado. Outra forma de proteção ao acusado era que, quando sentenciado à morte, o acusador tinha que atirar a primeira pedra. Agora você pode ver aí em tela. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então perceba que este era um outro meio de proteção, porque uma coisa é eu acusar alguém, mas outra coisa é eu matá-lo. Isso é muito significativo, porque em um outro contexto a gente pode aplicar da seguinte forma: acusar é matar alguém. Acusar é uma forma de matar ou dar vida às palavras. Você está acusando falsamente, é uma forma também de você acabar com aquela pessoa que é inocente, mas está perdendo a sua reputação. É inocente. Olha só o versículo aí. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Então veja, se eu estou acusando a pessoa falsamente, bem, se é uma acusação falsa e o tribunal descobre, quem seria apedrejado?
Sou eu. Então, na época ali do Antigo Testamento, as pessoas não ligavam muito para a testemunha, para o álibi, para que mais que a gente pode dizer aí como defesa? As provas. Ninguém ligava para isso. E quando aparecem os 10 mandamentos, que nós nem o conhecemos bem, o que acontece? Ele vem para nos dar segurança. Segurança para o acusador e segurança para o acusado. Por isso que é importante os 10 mandamentos. Ele vem para trazer vida, para proteger e cuidar e zelar da palavra, e zelar a palavra de Deus. Então, esses são os meios que Deus impôs para proteger o inocente. O povo de Deus não podia sair dando falso testemunho um contra o outro. Então, aqui está expresso o amor de Deus como defesa. A defesa do outro expressa aí o amor de Deus. Então, agora vamos entender, vamos aprofundar um pouco mais sobre o 9º mandamento. Será que o mandamento só se aplica em um tribunal? O que você acha? Então, veja, quando olhamos para os 10 mandamentos, nós aplicamos o quê? Uma hermenêutica para tirar do texto aquilo que Deus quer que nós entendamos sobre ele. Então, eu já dei aqui algumas técnicas para ler os 10 mandamentos. Quais são elas? O positivo e o negativo. Por exemplo, não matarás. O aspecto negativo, qual é? Não matar. E o aspecto positivo? Gerar vida. E essa é uma ferramenta. Existe uma outra, o aspecto interno e externo. Não adulterarás. Qual que é o aspecto interno do mandamento? É você não desejar o adultério no coração. E o aspecto externo do mandamento? É você não praticar o adultério. Então, isso são formas de entender o mandamento. E hoje eu vou falar de mais uma, que é a hermenêutica, ou a aplicação das categorias, né? Os 10 mandamentos também estão proibindo a forma mais extrema daquela categoria de pecado. Ou seja, ele vai do pior para o menos pior. Então, isso cai por terra aquela ideia que as pessoas tinham de que não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado e pecado é uma ofensa contra Deus. Porém, existe sim pecados mais pesados e menos pesados. Apesar de todos eles serem dignos de morte. Mas existe pecado mais pesado e pecado menos pesado. Deus vai dizer sobre isso. O divórcio eu odeio. Ele não está dizendo que ele odeia, por exemplo, sobre os afeminados. Ele está dizendo que odeia o ato do divórcio. O próprio Deus faz diferenças sobre pecado. Se ele 6 coisas abomina e a 7ª ele detesta, é porque, além dos 7 pecados serem uma ofensa, mas uma ele odeia mais. Então perceba que essa técnica que eu estou trazendo é das categorias. E aí, perceba comigo, quando o mandamento está proibindo a forma mais extrema dessa categoria, ou seja, quando ele vai do pior para o menos pior, o que eu estou querendo dizer? Veja o exemplo. Por exemplo, o 6º mandamento diz que assassinato é o pior tipo de ódio. Você pode odiar no seu irmão, o peso é que você já o matou, mas você não chegou a tirar a vida, que aí você estaria enlameado pelo pecado. Então, o assassinato, ele une tanto o aspecto interno como o aspecto externo, quando você consegue realmente assassinar o irmão. Você pensou, você desejou e pôs em prática.
Então, na categoria de assassinato, o aspecto externo torna-se até pior do aspecto interno. Até porque vão vir as consequências disso aí. Veja só, o adultério é o pior pecado sexual e é mais destrutivo. Então, e assim por diante. Aqui o mandamento está condenando a mentira. E é a pior das mentiras. É a mentira. Aqui o mandamento está condenando a mentira que condena o inocente por um crime que ele não cometeu. É difamar o inocente. Então, quando você olhar para os 10 mandamentos, entenda que ele está apresentando as piores categorias daquele pecado específico ali. O 9º mandamento envolve mentira. Qual é a pior categoria da mentira? É você acusar alguém falsamente. Apesar disso, existem outras categorias de mentira, como, por exemplo, uma fofoca no meio da rua. Mas ali você não está num tribunal acusando alguém, mas é pecado do mesmo jeito. Então, os 10 mandamentos, ele tem essa questão da categoria. Ele nos apresenta a pior categoria que aquele pecado pode chegar. Né? Então, entendam isso, essa questão das categorias. Voltando só para frisar, o 9º mandamento está proibindo, então, de modo geral, a verdade. Ele está proibindo a mentira. A gente não pode sair mentindo. Mas a pior categoria da mentira é quando você acusa o seu irmão de um crime que ele não cometeu. Mas o 9º mandamento tem outras categorias. Quais são? Mentiras que envolvem a fofoca, quando a gente fala para o vizinho. A mentira de dizer, olha, vou chegar a tal hora e você não chega. Os compromissos que você arruma, mas não cumpre. Todas essas mentiras estão dentro dessa categoria que se chama 9º mandamento. Ok? Todo mundo comigo? Qual é o instrumento que nós utilizamos para publicar uma mentira? Nossa boca, nós mesmos. Nossa boca, o que mais? Nossa escrita. Nossa escrita, o que mais? Vamos pensar no aspecto interno do mandamento. A mente. A mente, o coração, né? Então, tanto o coração, de onde nasce o pecado, como a nossa língua, que é o aspecto externo dele, que dá a voz ao pecado. Então, temos aí os instrumentos. O aspecto interno traz o coração, a mente, o aspecto externo, a fala, a língua, digitar, escrever, né? Então, são os instrumentos que nós utilizamos para agir com a mentira. Engraçado porque a língua, ela tem um propósito, ela foi criada com um propósito. Alguém sabe? A adoração. Nós deveríamos usar a língua para louvar a Deus. Se louvamos a Deus com a língua, então, ela deveria fazer o quê? Abençoar as pessoas. Mas, tanto o nosso coração como a nossa boca estão corrompidos pelo pecado. E olha, agora eu vou trazer o poder destrutivo da língua e da mentira. Olha o que Tiago vai nos dizer. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então aqui, só com Tiago, a gente traz o quê? Os dois exemplos que nós tivemos aqui no início. Tanto de Joana d'Arc, que a mentira, ela põe chamas toda a carreira de uma pessoa, uma carreira profissional,
como também, segundo Apocalipse, como o nosso querido irmão Moacir leu, põe a pessoa mentirosa no inferno. Veja o tamanho do poder da língua mentirosa. Vamos continuar aqui com Tiago. Ele diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incotido, carregado de veneno mortífero. E aí nós podemos ver novamente um mandamento quebrando o outro. Se ele é um veneno mortífero, ele pode causar o que a outro? Morte. E isso quebra qual mandamento? Não matarás. O não matarás. Então estamos aqui vendo como somente a gente está vendo aqui o 9º mandamento quebrar, tanto não adulterarás como não assassinarás. É muito importante essa questão. Agora vamos entender também um aspecto bem normal do 9º mandamento. Qual é? A fofoca. Isso acontece nos corredores das nossas igrejas, aí nas ruas, nas novelas. E o que é, então, o que é fofocar? Então, fofocar, veja bem, fofocar é falar das pessoas de forma a prejudicar-lhes a reputação com os outros. Então, eu falo daquela pessoa para prejudicá-la. Mas eu falo daquela pessoa para outros, para um terceiro, para acabar com a reputação dela. E percebam que reputação é algo muito importante. É tão importante que, veja, se eu chego aqui em Aruanã com a Camila e a gente começasse a não dar o testemunho de Cristo, o que eu estaria dizendo com o meu comportamento? Eu chego na cidade, sou pastor missionário, vim aqui abrir uma igreja, e aí, de repente, eu abro um bordel. O que eu estaria fazendo aqui? Estaria mentindo. Estaria mentindo. Eu estaria dizendo que Deus não é santo, e que nossa igreja era uma igreja mentirosa, que estava de acordo, então, com o adultério, com a fornicação. Então, a atenção, às vezes a gente não leva muito a sério essa ideia de missionário. Quando um missionário é enviado, ele está sendo enviado para trabalhar, primeiro, em nome de Deus, porque tudo que ele fizer vai refletir a Deus, e também a igreja que o enviou, e também a sua denominação. Tudo que ele fizer, as pessoas vão parar para analisar. Mas esse é o pastor da igreja presbiteriana. Então, tudo que eu fizer aqui, o que vai acontecer? Ou vai abrir as portas para a nossa igreja, ou fechará para sempre as portas para a igreja presbiteriana. Tudo que eu fizer aqui, se eu fizer algo ruim, negativo, as pessoas vão falar, não, igreja presbiteriana não presta, o pastor é maluco, o pastor dá em cima de todo mundo, o pastor é um beberrão, o pastor está nas festas. Não, ninguém vá a essa igreja. Então, tudo que fizermos vai dizer justamente aquilo que está escondido no nosso coração. Por isso que nós aqui, por isso que essa ideia de missionário, a gente tem que entender que aquele que está indo, ele está indo como uma peça de ouro daquela igreja. Por quê? Ele está representando sob confiança, debaixo da confiança daquela igreja. Aquela igreja está investindo dinheiro, está investindo atenção e deseja ver o quê? Uma obra realizada naquele lugar. Então, essa questão da reputação é muito séria. Por isso que os missionários, eles devem ter atenção redobrada, justamente para não dizer que Deus é mentiroso, para não sujar a reputação da igreja,
que com muito carinho enviou aquele missionário para aquela cidade. Veja só esse versículo aqui, ó. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O problema da fofoca é que ela tenta roubar o tesouro. Então, quando nós espalhamos uma notícia falsa, o que nós estamos fazendo? Tentando roubar o tesouro, a reputação do outro, porque vale muito mais um bom nome, uma pessoa confiável, uma pessoa séria e sincera, do que uma pessoa que não tem uma boa reputação, mas tem dinheiro. Mas você nunca vai poder contar com ela. Então, veja, entenda só que a fofoca contém... O que contém a mensagem da fofoca? Desinformação, fake news, rumores, boatos, insinuações. O problema da fofoca também, ela é enquadrada quando nós também dizemos a verdade. Veja, a informação ela é verdadeira, mas para a pessoa errada, ou pela razão errada. Isso acontece muito na igreja. Por exemplo, o pastor realmente não prega bem, ou o pastor não visita. Aí a ovelha sabe disso, isso é consenso na igreja. Aí a ovelha está irritada. Ao invés dela falar com o pastor, a informação é verdadeira. Ela começa o quê? A incendiar essa informação com as outras ovelhas. Pô, esse pastor muito prega mal, né? Esse pastor... Qual seria o processo bíblico? Isso. O processo bíblico, procedimento bíblico você tem algum problema com aquela pessoa, retenha aquela informação e vá falar com a pessoa interessada. Então, as nossas igrejas, elas estão encharcadas de um comportamento pagão, ao invés de um comportamento bíblico. Não tem problema nenhum, nem todos os pastores vão pregar bem. Mas, às vezes, os pastores nem sabem que estão pregando mal. A gente pode aplicar isso no trabalho. Às vezes, o colega não está trabalhando como deveria. Ao invés de falar com ele, o que eu faço? Eu começo a queimar o filme do meu colega de trabalho porque ele não trabalha como deveria. E olha só que interessante. Lutero, olha o que Lutero vai nos dizer. Lutero diz que a reputação é algo que é rapidamente roubada, mas não é rapidamente devolvida. Voltando para a questão das igrejas, que a Camila colocou, quem é que vai confiar naquele cara agora? A reputação dele não vai ser rapidamente devolvida. Ele vai passar um longo tempo aí peregrinando ainda com as pessoas sem confiar nele. Então, por isso que é muito sério. Agora, como que eu posso evitar a fofoca? Primeiro, eu tenho um assunto, preciso levar alguém. Primeira coisa que eu tenho que perguntar é, o que estou para dizer é verdade? Então, essa é a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. O que estou para dizer é verdade? Se for, precisa ser dito para esta pessoa, lembrando que a gente pode ter a informação verdadeira, mas não é a pessoa correta. Isso traz fofoca. Então, o que estou para dizer é verdade? Se for, precisa ser dito para essa pessoa. E último, veja aí, eu falaria desta forma se a pessoa de quem estou falando estivesse aqui para ouvir, porque também tem muito disso, né? A pessoa não está ali e aí você fala numa agressividade, quando se aquela pessoa estivesse ali, você não falaria daquela forma. Faltou amor. Bom senso. Bom senso. Tudo isso rouba a verdade da sua informação. Então,
Veja só a importância do que a gente está tratando aqui. Não podemos esquecer que os 10 mandamentos, eles são a expressão do caráter de Deus. Os 10 mandamentos refletem quem Deus é. E nós não podemos esquecer uma coisa sobre Deus. Bem, Deus não é dividido. Deus ele não é dividido por partes. Esse aqui é a parte do amor, essa é a parte da justiça. Não, o nosso Deus ele é simples. E quando a gente fala que Deus é simples, é o simples que é contrário de composto. Então Deus não é composto por partes, ele é simples. Então, ele é uno. Isso também se reflete nos 10 mandamentos. São 10. Por quê? Porque essa é uma forma de categoria, igual, por exemplo, o fruto do Espírito. Muitos falam de forma errada, colocando no plural, frutos. Essa é a forma errada de se ler. Lá não está no plural. Lá fala, o fruto do Espírito é amor. Tá? Por quê? Porque o fruto é uma coisa que contém tudo aquilo ali. Tem que ser um amor com paz, o amor envolve domínio próprio, tudo isso é amor. Ou é o fruto do Espírito. E os 10 mandamentos também são assim. Os 10 mandamentos não podem ser separados uns dos outros. Como a gente já tocou nesse assunto, por exemplo, quando quebramos o nosso 9º mandamento, veja como que afetamos os outros. Eu quebrei, eu menti. Como então eu quebrei o 8º mandamento? O 8º mandamento é quebrado porque eu roubo a verdade daquela pessoa. O 8º mandamento é não roubarás. Então eu furto o caráter dela. Eu furto a verdade que era dela. Eu quebro também o 7º mandamento. O 7º mandamento é quebrado porque eu adultero a verdade. Eu tiro um elemento e coloco outro no lugar. Com isso, eu adultero a informação e ela deixa de ser verdade. O 6º mandamento é quebrado porque quando eu falo e acuso o irmão, isso é digno de morte, como já vimos. E quando eu acuso de forma falsa, eu que estou na condição de ser morto. E como é que então eu quebro o 5º mandamento? Porque quando eu minto, a mentira não honra a verdade da pessoa, não honra o outro. Como que eu quebro o 4º mandamento? O 4º diz respeito ao culto. E então, eu não adoro a Deus com a verdade que deveria ser adorada. Nós não podemos esquecer o que Paulo vai dizer. Quer comais, quer bebais, façai todas as coisas para a glória de Deus. Então, quando eu minto, não estou adorando verdadeiramente a Deus. Como é que eu quebro o 3º mandamento quando eu minto, então? O 3º mandamento é quebrado porque ao mentir estou falando o nome de Deus em vão. E pior, a palavra de Deus que mora em mim, eu estou então dando um falso testemunho dessa palavra que está em mim. Como é que eu quebro o 2º mandamento? Eu me torno a imagem falsa de Cristo. Como é que eu quebro o 1º mandamento ao mentir? O 1º mandamento, ele é quebrado porque quando eu minto, eu deixo de ter Deus como único Deus, me torno Deus por criar uma falsa mentira. Nosso Deus não é o Criador? E eu então me torno um falso criador. E assim eu quebro todos os mandamentos. Por isso que Tiago vai dizer, aquele que tropeça em um, tropeçou em todos. Agora, caminhando para o final, o que o nosso 9º mandamento nos motiva a fazer? O que o nosso 9º mandamento nos motiva a fazer? Ele nos manda dizer a verdade. Isso significa que nós temos que pensar e dizer o melhor sobre as pessoas. Em vez de andarmos desconfiados,
dos motivos, da cara, do jeito. Devemos usar nossas melhores palavras para consolidar o que disseram, o que fizeram. Elogiar, por exemplo. Dizer a verdade também significa defender as pessoas quando forem atacadas injustamente. Então, eu estou aqui, aí um fulano conversando com outro e fala assim, não, porque a Camila... E aí o rapaz inventa uma história e mente. Eu que estou ouvindo aqui, sei da verdade, eu tenho que me levantar e defender aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas ouvem e ficam em silêncio, mas isso é covardia. Ficar em silêncio quando vemos alguém sendo caluniado é tão pecado quanto promover aquele boato falso. Né? Então percebam o efeito agora do cultivo da mentira. O efeito do cultivo da mentira. A mentira tem o poder de criar uma película, uma membrana, uma escama em nossos corações e também nos nossos olhos, tornando nossas línguas, como a gente viu lá em Tiago, o que Tiago disse, como um fogo, né? Porque é da onde sai o veneno. E aí, quando o coração ele tem essa película, nós deixamos a humildade de lado. Começamos a atacar demais as pessoas e a humildade já não reside em nós. Deixamos de lado. Nós abraçamos aquilo que não somos. E com isso também acaba que a gente fica nos supervalorizando. Né? Isso também é pecado. Supervalorizar o que é? É mentir sobre você, aquilo que você não é ou não tem. Criamos, então, essa membrana nos nossos corações. E aí, a gente, para finalizar essa questão do cultivo da mentira, a gente tem que parar para pensar. Por isso que na ceia, ao tomar, Paulo e Cristo pedem para a gente examinar a nós mesmos, para ver se a gente está com os olhos com essa membrana da mentira. Quais mentiras nós temos dito sobre nós mesmos? Quais as mentiras que nós queremos que as pessoas aceitem? Perceba, a pior mentira, além de acusar alguém falsamente, é aquela que dizemos para nós mesmos até que ela se torne uma falsa verdade para nós. Por isso que Jesus vai nos dizer, como está aí, ai de vós, hipócritas, pois que vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Somos esse homem que Jesus está dizendo aqui, somos hipócritas, porque muitas vezes nós não fofocamos, mas passamos a nossa imagem falsa para os outros. E aí, para encerrar, algo maravilhoso acontece quando confessamos a verdade sobre nós mesmos. Quando realmente nos despimos da nossa supervalorização, do nosso egoísmo. Quando nós tiramos esse pecado e colocamos aos pés da cruz, algo maravilhoso acontece. O que acontece é que podemos ver a verdade sobre Jesus. A verdade sobre o que ele fez na nossa salvação. É somente quando dizemos a verdade sobre o nosso pecado que vemos o quanto precisamos de um Salvador. Quando você entende que está numa situação tão ruim, que os mandamentos, eles mostram isso. Eles mostram isso. Todos os deveres que nós temos, como também a nossa real condição. E quando realmente aceitamos quem nós somos, nós só nos resta a pedir salvação. Por isso que Jesus vai falar, não o Bolsonaro que tira do seu contexto, mas Jesus, dentro do contexto correto, ele vai dizer, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Esse versículo está dizendo sobre o quê? Da nossa condição pecaminosa. E quando nós conhecemos a nossa situação pecaminosa, nós somos libertos por Cristo. Porque somente quando a luz se aproxima de nós é que ela vai iluminar a nossa casa cheia de poeira. E aí sim, com a luz de Cristo, Cristo remove cada mentira dos nossos corações. Amém?